Nós já tivemos a oportunidade de meditar o Salmo 127, o 128 e hoje nós chegamos ao Salmo 129, o verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós, à Tua presença, rogamos que o Teu Espírito nos fale pela Santa Palavra, nos edificando, consolando e advertindo, para sermos transformados pela Palavra, edificados pelo Espírito e sustentados pela graça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, nesta pequena série, temos aprendido e observado que o livro dos Salmos, na verdade, são 5 livros que foram reunidos em um único livro. Nós estamos agora no 5º livro. E esse 5º livro tem nos falado acerca desses cânticos que na tradução foram vertidos como cânticos de romagem, mas que na verdade o termo romagem vem de romaria, daqueles que se dirigem a Roma. Eram as peregrinações religiosas. Uma melhor palavra aqui seria peregrinação. Alguns traduzem como salmos de subida, daqueles que estão indo a Jerusalém para adorar. Os hebreus precisavam ir a Jerusalém, prestar culto em Jerusalém, lá no templo, a Deus. E então esses salmos foram compostos para esses crentes que, quando saíam das suas localidades, se dirigiam pelo deserto e iam até Jerusalém adorar a Deus. Nesse percurso, quer na caminhada pelo deserto em direção a Jerusalém, ou subindo os degraus do templo, ali pudessem adorar a Deus, pudessem bendizer a Deus e louvá-lo por tudo o que ele estava fazendo. João Calvino, comentando este salmo, Salmo 129, diz assim: este salmo ensina, em primeiro lugar, que Deus sujeita a igreja a diversas tribulações e disposições, a fim de provar que Ele mesmo é seu libertador e defensor. Na segunda parte, sobre a forma de imprecação, ele mostra que a vingança divina está quase a sobrevir a todos os ímpios, os quais afligem sem causa o povo de Deus. Comentário ao Livro dos Salmos, volume 4, página 390. Calvino, então, entende que há 2 principais assuntos neste salmo. E este salmo, de fato, está composto de 2 estrofes bem divididas. Na primeira, o salmista fala dessa situação na qual o povo de Deus se encontra dependente daquele que é defensor, daquele que guarda e liberta o seu povo. Na segunda estrofe, em um segundo momento, o salmista então vai invocar a maldição de Deus sobre a vida daqueles que perseguem o povo dele. O que nos salmos nós denominamos de orações imprecatórias. É uma oração na qual um servo de Deus, numa situação de perseguição, de luta, invoca o poder de Deus sobre juízo àqueles que perseguem ou lhe causam o mal. Nós vimos isso hoje de manhã na nossa leitura devocional, onde o salmista também invoca Deus a fim de ser ele libertado. Então os salmos 127 e 128, que outrora já tivemos a oportunidade de meditar, fala das bênçãos de Deus sobre o povo dele, sobre Israel e a igreja. Neste salmo, o salmista solicita a negação da bênção. A negação da bênção. Nós vimos nos Salmos 127 e 128 como são abençoados os que temem o Senhor. E agora no Salmo 129 o salmista diz assim que Deus não deve abençoar
Quando Deus não deve abençoar? A quem Deus não deve abençoar? E em que situações não há bênção da parte do Senhor? Vamos abrir no Salmo 124 para lermos este salmo. Salmo 124. Cântico de peregrinação de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Este salmo, ele é em muito semelhante ao Salmo 129. No início e no fim, nós podemos perceber trechos que se assemelham ou repetem aquilo que é dito no Salmo 129, tornando-os muito próximos. Nosso tempo não nos permitirá analisar os dois salmos conjuntamente. Em oportunidade outra, assim o faremos. Mas hoje vamos nos ater especificamente ao Salmo 129. Eu vou falar então aqui a vocês uma verdade que já em outra situação causou desagrado à minha pessoa por parte de outros. Quando eu disse que é impossível que um avô ou uma avó, ou um pai ou uma mãe, ou qualquer pessoa que seja, em não sendo crente, possa abençoar outra pessoa. Olha o que diz o último verso do Salmo 129, o verso 8. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O salmista começa dizendo que o ímpio, aquele que vive para a prática da maldade, aquele que vive distante de Deus, aquele que não tem Deus como Senhor, não pode ter bênção em si, por isso não pode abençoar o outro. Se ele vive como filho do maligno, se ele vive para agradar o diabo, se as Escrituras afirmam que eles chamam o diabo de pai, como podem abençoar outros se eles não possuem bênção? Vamos então ao primeiro ponto nesta manhã do nosso sermão. E eu queria que vocês entendessem que o contexto deste salmo provavelmente é o retorno do povo lá do exílio na Babilônia. Olha o verso 4, o que diz? Mas o Senhor é justo, cordou as cordas dos ímpios. O contexto no qual o salmista está falando parece ser um contexto no qual o povo foi liberto, então eles estão voltando do exílio no cativeiro. Ele está dizendo assim: haviam ímpios que tinham nos escravizado, nós estávamos presos por cordas. A cena talvez não nos seja propícia, porque historicamente estamos distantes. Mas os israelitas tiveram a sua nação invadida, os muros das cidades foram derrubados, as portas queimadas, as casas destruídas, não ficou pedra sobre pedra. Os príncipes tiveram anzóis de cerca de 5 centímetros de comprimento, presos nas suas narinas, e presos por correntes foram levados às ruas como cães. Outros foram colocados vivos sobre estacas às portas das cidades. As mulheres foram levadas para serem esposas dos babilônios. Os homens foram amarrados e levados cativos para serem escravos. E sofreram, porque lá tiveram que adorar falsos deuses e se prostrarem a eles. E foram mortos, comidos por leões, queimados vivos. E depois de um bom tempo, quando o povo se arrependeu, Deus concedeu a libertação. E eles então retornam. E o salmista diz: Deus cortou a corda que nos prendia. E o ímpio já não tem mais poder sobre nós. O salmista tem uma ideia muito clara de quem é o ímpio: aquele que se revolta contra o povo de Deus, que odeia o povo de Deus com ódio consumado. Então ele sabe muito bem quem é o opositor ao povo de Deus. É aquele que não ama as Escrituras, que não ama o culto do Senhor, que não sente prazer em estar à presença de Deus, que vive como se não houvesse Deus, e que pratica maldade
como se fosse comum. É nesse contexto que o salmista está escrevendo. Este cântico, então, é um cântico de confiança, que deve conduzir o povo de Deus a confiar plenamente no Senhor, que anuncia o livramento de Deus da opressão dos seus inimigos e pede a Deus o juízo dele sobre os seus inimigos. Então, o primeiro ponto nesta manhã que eu quero considerar com vocês: Deus livra o seu povo. Versos 1 a 4. Cântico de peregrinação. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O salmista começa falando na primeira pessoa, mas ele está falando sobre a situação dele como povo, nação de Israel, povo escolhido de Deus. Então no verso 1 ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga, que seja testemunho de Israel isso. Qual é o testemunho de Israel? A Bíblia diz que Deus chama Israel lá no Egito de meu menino, minha criança, minha pequena criança. Então ele está falando dessa mocidade, dessa juventude, dessa pequenez, quando Israel estava lá no Egito, sobre a opressão de Faraó. E o salmista então invoca a memória daqueles que estão indo ao templo para lembrarem-se: Deus não os libertou lá no Egito, sob a mão poderosa de Faraó, que os oprimia. Com a mão poderosa ele não deu libertação a vocês, e os conduziu por 40 anos no deserto, e não tem guardado vocês até o dia de hoje, como agora nos libertou da mão dos babilônios, e nos trouxe em segurança a nossa terra. Então ele está narrando e ele quer que Israel diga isso. Quantas vezes Deus não libertou o povo dele, não preservou dos inimigos quando entraram na terra prometida e estava eivada de ímpios que praticavam iniquidade dia e noite, e pela mão poderosa do Senhor o pequeno exército de Israel os derrotou. Também não foi assim que Deus estendeu o reino dele até os dias de Davi. Não que tenham encontrado plena e total segurança, porque poucos dias durou aquele tipo de um reinado perfeito. Mas os inimigos novamente se levantaram contra Israel e constantemente perseguiam o povo de Deus, até o dia dos profetas, quando não um, mas muitos inimigos constantemente se levantavam. Deus os preservou, e os inimigos não obtiveram resposta daquilo que aguardavam: a destruição total e final da nação de Israel. O povo de Deus foi preservado e Deus os guardou. E o salmista então invoca figuras da agricultura para exemplificar isso. O verso 3 ele diz: no meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Há uma versão, tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz que não foram as cordas que foram cortadas, mas que Deus retirou o chicote dos opressores. Isso liga-se um pouco ao que ele diz neste verso. O arado cortava a terra para que nela fosse feita a plantação, para que houvesse colheita, a retirada do fruto. E parece que os opressores queriam, lavrando com chicotes, cortando as costas do povo de Israel, obter fruto do trabalho deles. Era isso que os egípcios também queriam. Mas Deus retira a opressão e liberta o povo dele, e dá ao povo deles liberdade daquela situação de escravidão. Então no verso de número 3 o salmista termina dizendo: todavia não prevaleceram contra mim. A ideia aqui mesmo é de manter-se contra. Israel então deve se lembrar de como Deus os tem libertado desde o Egito, guardando-os dos seus opressores, libertando-os, e que mesmo que haja inimigos, e muitos, eles não alcançam a vitória completa. Ela não é final. Por isso o salmista diz no verso 2, a parte B: todavia não prevaleceram contra mim. Por isso Calvino diz que esse salmo nos traz esperança, porque Deus sujeita a igreja a diversas tribulações e disposições, a fim de provar Ele mesmo que é o libertador e defensor da igreja. Então o salmista canta: eles tentaram, abriram longos sulcos nas minhas costas, como que estivesse passando um arado, mas Deus me libertou. Deus cortou as amarras,
Deus cortou os chicotes que me açoitavam. Muitos crentes estão sendo açoitados pelo diabo, pelo pecado, por este mundo que jaz o maligno. Longos sulcos estão sendo abertos nas nossas costas. O sangue às vezes está se esvaindo. A dor é lacerante. E o salmista fala de angústia. Olha o verso 1. Muitas vezes me angustiaram. Verso 2. Desde a minha mocidade me angustiaram. Ele repete por 2 vezes que é angústia. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, se há angústias na vida, se há dores lacerantes, se o sangue muitas vezes possa estar escorrendo de vossas costas, Deus é o nosso libertador e o nosso defensor. Em primeiro momento, então, o salmista nos traz essa verdade. Mesmo que as aflições sejam constantes e muitas, Deus é conosco. Mesmo que elas sejam ardidas e doloridas à alma, Deus é conosco. Será que você tem essa confiança? Será que você consegue crer nisso? Que mesmo que desde a nossa mocidade estejamos sendo afligidos e perseguidos, Deus é por nós. Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Ele não faz isso com o ímpio. Sobre o ímpio, Ele faz nascer o sol. Sobre todos. Faz vir a chuva, a colheita. Mas sobre os crentes, Ele dá libertação final. Ele nos salva de nossos inimigos, que não são nossos, mas são dele. Porque aqueles que nos perseguem, não perseguem a nós, perseguem a Cristo. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, com ódio consumado, quando vem a imagem de nosso Salvador, se enchem de ira, de furor, de raiva. Não foi assim que fizeram com o apóstolo Paulo? Quando declarou que o homem não podia salvar-se a si mesmo, que não era pela eleição própria, pelo erguer de uma mão em um culto público, pela própria profissão de fé que vinha a Cristo, mas antes Deus na eternidade elegeu a quem Ele quis, não por obras, porque ainda não tinham nascido os gêmeos, mas Deus amou a um e aborreceu a outro. E Paulo então responde dizendo àqueles homens que disseram: injustiça da parte de Deus, e Paulo diz: não, Deus é justo. E esses homens cheios de ódio apedrejaram o apóstolo, e ele foi encontrado como quase que morto, muitas vezes porque eles odiavam a mensagem de Paulo, que dizia que Deus é soberano e é Senhor. Quando olham e veem um Deus que é Senhor, se enchem de ódio, se veem aborrecidos, porque não querem ver um Senhor que domina, que governa, que tem um povo especial. Querem que Deus seja servo deles e que lhes sirva. E querem ser eles Deus de Deus. Como disse a serpente no princípio: se vocês comerem, serão iguais a Deus. Essa é a proposição no coração do ímpio. Mas Deus livra o seu povo. Em segundo lugar, Deus julga os inimigos de seu povo. Deus livra o seu povo. E em segundo lugar, Deus julga os inimigos de seu povo. Verso 5 ao verso 8. Sejam envergonhados, repelidos de todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em o nome do Senhor. Então agora, o salmista, nesse segundo momento, na segunda estrofe, vai falar de Deus como aquele que julga os inimigos do povo dele, a quem ele livra como Senhor. Uma característica dos inimigos do povo de Deus é que odeiam tudo que representa Sião, a presença de Deus, as bênçãos do Senhor do pacto, a comunidade dos crentes. Olha o verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Nós já falamos aqui que Sião
ela representa e aponta a presença de Deus. Então são aqueles que odeiam com ódio consumado tudo aquilo que representa a presença de Deus, a presença do próprio Deus. Você já percebeu que tem gente que é uma luta para vir no culto? Você pode passar 20 anos chamando ele, 20 anos ele se recusa a vir. Ele odeia a casa de Deus, ele não sente prazer em adorar a Deus, ele não sente prazer em estar à presença do Senhor, ele não sente prazer na pregação da palavra, ele não sente prazer nos sacramentos, na oração, na adoração a Deus. Nada disso tem representação de valor algum para ele. E tudo isso aponta Deus entre nós, e ele odeia Deus. Ele também odeia e detesta as bênçãos do Senhor do pacto, que são manifestas pelos meios de graça. É onde Deus nos abençoa. A pregação da palavra, quando a palavra é pregada, Deus nos abençoa. Essas pessoas não gostam da pregação da palavra, não entendem, acham difícil, se revoltam contra ela, ou odeiam os sacramentos, tanto do batismo quanto da ceia, denegrindo-os, diminuindo-os a algo representativo, ou dando-lhes um poder místico, ou falam mal daquilo que Deus instituiu como batismo infantil, a fim de abençoar o seu povo, negando as bênçãos de Deus e as promessas. Se colocam desse fato contra Deus e contra tudo que Ele mesmo instituiu. Ou falam que o batismo não tem valor, ou a profissão de fé em nada vale, desfazendo aquilo que Deus instituiu como graça. Riem e caçam daqueles que foram recebidos no corpo, que agora, professando a fé, muitas vezes são ditos por aí como os crentes, ou os crentões, ou muitas vezes com palavras de ignomínia dizem: ainda pouco eram pecadores, agora são santos. Riem daqueles que se juntaram ao povo de Deus e caçam deles. Gente que ri da oração, que a menospreza, que não dá a ela o valor devido, que acha que é sem significado, que quando pedimos para orar por eles, dizem: se você o quiser, mas eu não creio, desfazendo das bênçãos que o Senhor pactual nos deu. Outros riem e desfazem de Deus, desfazendo da comunidade dos crentes, da nossa fé, das nossas posturas éticas e moral. Quando riem-se de nós, quando nos colocamos contra o pecado, contra a iniquidade, quando vivemos uma vida santa e justa, nos odeiam, nos perseguem. Alguns de nossos irmãos até a espada estão sendo mortos neste momento. Outros relegados, colocados de lado. Alguns dizem que eles não devem falar na comunidade ou na sociedade aquilo que lhes é a fé pessoal, que guardem para si. As pessoas se ofendem quando falamos a verdade, quando cremos, quando professamos aquilo que temos que professar. Precisamos e necessitamos que Deus nos guarde em meio a uma sociedade que nos odeia e que não quer ouvir a voz da verdade. Por isso o salmista diz que o ímpio deve ser repelido e deve ser envergonhado. O salmista ora então declarando que a vida dos inimigos do povo de Deus, aqueles que perseguem a Deus e que têm uma impiedade tal, seja uma vida sem produtividade e seu fim seja certo. Olha o que o salmista diz, e de novo agora ele invoca a figura da agricultura, verso 6. Que esses homens, os ímpios, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem o braço que ata os feixes. Ele então agora busca a ideia daquela plantinha que nasce lá na rachadura da calçada. O telhado das casas israelitas era fechada com massa, argamassa. Mas essa argamassa muito fina, de uma camada finíssima, não propiciava a essas plantas que nasciam nos telhados crescer, tornar-se produtiva. Ela crescia, mas logo quando vinha o sol, como as raízes não alcançavam profundidade, ela perdia a vida e o vigor. Então o salmista diz assim:
Deus, que o ímpio seja assim. Apesar de aparentemente ter nascido, de ter produzido vida, que ele seque, que ele murche, que ele perda o vigor. E a última figura é muito forte. Ele diz no verso 7, que não vai ter ceifeiro que enche as mãos e nem os braços com os feixes da colheita. Ele diz assim, eles não vão produzir fruto. O caminho deles é bem curto. Um dia há verdor, mas logo secarão. No dia que o Senhor se manifestar, eles não vão ter frutos dignos de arrependimento. Acabou. O fim do ímpio está próximo. De novo ele está consolando o coração dos crentes. A oposição, a perseguição, a angústia, a dores. Mas Deus livra e Ele julga. E no dia que Ele vier, Ele vai fazer com que não haja fruto que permaneça. Não é algo que pode ser recolhido, não é algo que pode ser apontado como fruto do vigor e do trabalho dessas pessoas. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, para fazermos a leitura desse livro que outrora foi alvo da nossa meditação. O livro de Ruth, o capítulo 4. O livro de Ruth, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Vocês devem se lembrar que quando meditamos neste livro, Boaz é o resgatador, é aquele que vai redimir Ruth, a moabita. Ele, um hebreu, ele, um israelita. Então ele vai tomar aquela que tinha sido esposa de um parente seu, cumprindo a lei, depois que ele morreu sem dar a ela filhos, e vai resgatá-la. Este homem aqui, ele é israelita, um hebreu, vive conforme a lei de Israel, vive conforme a lei estabelecida pelo Senhor. Ele então, quando tomar a terra, diz o texto, vai tomar junto consigo uma herança. Qual era a herança? A moabita chamada Ruth. Então veja que ele era um agricultor, um homem da terra. O verso que nós lemos diz assim, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi. Então ele vai tomar o lugar de produção, o lugar que vai dar colheita. O capítulo 2, o verso 23 diz assim, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. De novo o texto está falando aqui de um contexto de agricultura, da colheita, a colheita da cevada e do trigo. Eles estavam recolhendo. Elas, como eram viúvas, tinham o direito de ir lá e fazer a colheita da respiga, daquilo que tinha caído no chão ou que tinha ficado nas árvores. Portanto, o contexto deste livro, o contexto no qual está se passando essa história, é um contexto de agricultura, colheita, terra, próximo daquelas imagens que o salmista usou. O salmista falou lá sobre colheita, sobre arar a terra, sobre colher os feixes nas mãos do segador que recolhe o fruto. Nesse texto aqui, então, nós vemos um costume que Boaz vai viver e que vai ser apresentado pelo salmista no final do seu salmo. O costume de abençoar aqueles que estão fazendo a colheita. O costume de rogar a bênção de Deus sobre aqueles que estão trabalhando. Olha o que diz o texto no capítulo 2, o verso 4. Eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores, aqueles que estavam colhendo, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. O costume então é que estava acontecendo uma colheita,
O israelita que passava olhava e dizia assim: o Senhor te abençoe. A bênção. Então ele dava a bênção, e a outra pessoa respondia: que Deus também te abençoe. Nesse mesmo costume, nesse mesmo contexto de colheita, olha o verso de número 8 do Salmo 129. Também os que passam não dizem, como Boaz estava passando: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então o verso 8 diz que não pode haver ao mesmo tempo bênção e maldição. É impossível haver ao mesmo tempo os dois. Se uma pessoa está sob a maldição de Deus porque é ímpio, se uma pessoa vive perseguindo o povo de Deus, mesmo que de forma velada, mesmo que ele não tenha consciência plena disso, porque ele não ama a Deus, porque ele acha estranho porque oramos, lemos a Bíblia, vamos à igreja. Você já deve ter ouvido isso da sua família. Mas vocês vão todo domingo? Vocês têm que ler a Bíblia para tudo? Tudo vocês têm que orar? Vocês só pensam em Deus? Tudo para vocês é essa tal de igreja? Vocês já devem ter ouvido isso. Se não ouviram, pelas costas de vocês eles estão falando, porque não amam a Deus. Me desculpe dizer isso sobre seus familiares e entes queridos e amigos. Eles não amam a Deus. Por conseguinte, detestam tudo aquilo que aponta para Deus. E se você é um cristão, se você é santo, se você é fiel, você tem vivido e apontado Deus na sua vida. E por isso essas pessoas não entendem e não amam a Deus, odeiam a você e tudo que você faz. Então o salmista mostra que não podemos invocar a bênção de Deus sobre aqueles que vivem impiamente. A bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. E o salmista disse: também os que passam não dizem. Você não pode dizer isso sobre o ímpio, porque o ímpio não pode fazer uma colheita duradoura, porque toda a obra de sua mão é impiedade, porque Deus não abençoa a obra das mãos deles, porque Deus não está presente. E se Deus está ausente, não é Deus que está produzindo fruto algum na vida dessas pessoas, senão o diabo e suas obras malignas. Então o salmista diz: essas obras vão murchar no último dia, e você não pode então passar e dizer que é bênção, porque eles não podem colher, as mãos deles estão vazias, embaixo dos seus braços não há feixes. Mas o justo, esse traz as mãos cheias de feixes e alegria nos lábios, porque o fruto que ele produziu foi frutos dignos de arrependimento, à presença de Deus e à vista do Senhor. Então, meu querido, muito cuidado para você não dizer para alguém que está indo adulterar que Deus o abençoe, para alguém que está blasfemando o nome de Deus que Deus o abençoe, para alguém que vive como se Deus não existisse que Deus o abençoe. Deus não pode abençoá-lo a não ser que ele se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo, deixe os seus pecados, senão não há bênção sobre a vida dele, senão a ira de Deus manifesta, a fim de que se arrependam e creiam. Essa é a nossa oração. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, de fato nos nossos dias é muito comum e usual que nós, os cristãos, nos esqueçamos de que há um povo que odeia a Ti. E este povo vive em impiedade notória. O salmista nos ensina então, em primeiro lugar, que Deus tem nos livrado destes homens, mesmo que nos persigam, que nos odeiem, que cortem as nossas costas, produzindo sulcos profundos, angústia sobre angústia. O salmista diz que o Senhor nos livra. Então vem nos livrar, ó Deus, do homem mau, daquele que vive sem Deus, que odeia o Senhor e tudo que é santo. Em segundo lugar, também o salmista nos ensina que devemos orar a Deus pedindo que Deus julgue essas pessoas. Então vem, Senhor, julga o homem mau. Eles não podem produzir frutos dignos. As suas obras são temporais e hão de findar. Não prevalecerão ao dia do juízo.
se provadas, são vãs, desagradam a Ti. E ainda o salmista nos exorta então que não devemos abençoar esses homens, porque tudo que tem feito e vivido desagrada a Ti. Como pode haver bênção sobre aqueles que não vivem para o Senhor? Pois a maior bênção que podemos ter é ser servos do Deus Altíssimo. Que hoje se arrependam todos aqueles que ainda não creem em Cristo, para que possam receber esta bênção, e todas as demais bênçãos possam ser derramadas sobre eles, e que possamos então, passando, dizer: a bênção do Senhor seja contigo. Caso contrário, que o Senhor Deus manifeste sobre eles o seu juízo, para manifestar as suas obras, e que o nome de Deus seja glorificado, e que sejamos preservados contra o homem mau, contra aqueles que praticam a impiedade e que vivem sem o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, de tantos quantos conhecemos e que vivem assim, e que desagradam a Ti, e que não amam as Escrituras, não têm prazer na Tua casa, e nem se alegram em nos ver vivendo em santidade. Que a Tua mão seja sobre eles para o arrependimento, antes que venha o grande e glorioso dia da volta de Cristo, onde todos aqueles que viveram em impiedade serão julgados e condenados. Esta é a mensagem que temos a anunciar. É o que oramos, Pai, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.